Gravando. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, muita gratidão a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá de estarmos aqui na família SEAS, dando continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 142 e a nossa guia nessa empreitada hoje é a Ana Cláudia. Então, convido a fazer Então, também a nossa prece vamos de lá. abertura. Está sem o áudio, Ana. Ligar. Isso, desculpa. Para mim estava desligado e eu liguei agora, então está certo agora. Desculpa. Está certinho. Glaucia chegando, a filhada chegando. Boa noite. Boa Chegou noite, meu chegou amor, na hora boa boa, na noite. hora da prece. Não, fala boa noite Vai só. começar Boa a noite. prece, viu? Boa noite. Boa Boa noite, noite. meu Boa noite. Pronto, senta Tudo aí. bem. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E pedir, Senhor, que o nosso estudo possa ser guiado, que Emmanuel, todos os falangeiros do bem possam estar nos auxiliando nesse momento, me conduzindo nesse estudo, e que nós possamos, Senhor, fazer um pouquinho, cumprir um pouquinho do seu mandamento. E assim nós já agradecemos, Senhor, pela noite de hoje, e pedimos, Senhor, a sua bênção. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a nossa tela. Hoje o texto é o 142, Um Só Senhor, e a minha frase é de Lucas, né? Uma passagem de Lucas 16, versículo 13, onde Jesus fala: nenhum servo pode servir a dois senhores. E eu vou seguir aqui o primeiro parágrafo. Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem deve servir. Aí, nessa passagem, né, nesse parágrafo, eu lembrei da passagem do jovem, né, que dizia que guardava todos os mandamentos, né, dizia a Jesus que guardava todos os mandamentos, e o que mais ele precisava, né, para ganhar a vida eterna. Aí Jesus lhe fala: abre a mão de tudo, né, e me siga. E o jovem saiu triste, né, e desistiu, porque tinha grandes bens. E com o passar dos tempos, o apego ao dinheiro, às facilidades da vida, o materialismo tomou uma proporção tão grande que leva ao comodismo. E entender realmente qual o Senhor que nós devemos seguir, qual o Senhor é mais importante na nossa vida terrena, né? Para alguns fica difícil, né? Porque ele leva também com essa facilidade, com esse apego ao dinheiro, ao material, ao ter, leva também ao comodismo, né? Então, a gente se acomoda naquela, vamos dizer, entre aspas, né? Em ter os bens, né? Os bens materiais, ter luxo, né? Luxúria, tudo tão fácil, que a gente acaba esquecendo de que Senhor realmente nós devemos seguir, né? E como nós devemos agir. Alguém? É difícil o desapego da matéria, né? Uhum. A matéria fala mais forte. O ser humano, ele não... Ainda mais naquela época, né? Se hoje em dia já é forte, imagina naquela época, porque ninguém tinha nada, então quem tinha um pouquinho já tinha muita coisa, aí não queria abrir mão.
É verdade. E hoje ainda, né, João, a gente vê isso, né? A gente ainda vê muito mais apego, né, ao ter, né? A pessoa agindo mais pela ganância, né? Pelo apego às vezes nem os bens materiais, né? Às vezes não tem nem muito, né? A gente, assim, o pouco que tem já é tão apegado, mas isso já vem de outras vidas, e a gente ainda temos esse, essa, esse apego, essa coisa que a gente não consegue soltar, né? Às vezes é uma roupa, né? Às É, vezes é um carro, é uma coisa, e a gente fica nessa prisão, né? Na prisão de nós mesmos, né? aham. Isso mesmo. Mais alguém? Fala, Ana, Júlia. Oi. então, quando a gente vê essa passagem, né, tanto está em Lucas como está em Mateus, que fala de servir a dois senhores. Aí tem aquela frase que diz assim, né, não se pode servir simultaneamente a dois senhores. Então, o que que isso representa, né? Porque mamon, às vezes, quando a gente lê, né, essa palavra mamon, né, a Deus, né, servir a Deus e a mamon, parece que mamon é um ser, é uma entidade. E a gente sabe que essa expressão vem lá do hebraico, e ela quer dizer simplesmente riqueza, bens. Eu sei que isso aí, nas gerações para frente, até fizeram é, um- uma, uma pintura. Eu achei até interessante, porque eu fui pesquisar isso na internet, descobri que teve livros no século XIX falando sobre demônios, né? Porque tudo que não é Deus, né, do Não, culto, tudo. acha que é uma coisa demoníaca. Então, existe até um escritor, até anotei o nome dele aqui, Colin de Plance, que ele fez um livro onde ele abordou sobre demônios. E depois, mais adiante, quando fizeram uma nova publicação dessa obra, entrou as gravuras, né, que representava esses demônios. Então, tem uma gravura que é ligada a esse mamon. Aí eu até escrevi aqui: é um homem, é um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro. Então, a gente vai analisando no decorrer do tempo, já com essa visão de que é equivocado você ter bens materiais e se servir dele. Mas e não foi isso que Jesus trouxe quando ele vem falar aqui do não servir a Deus e a Mamon, é não colocar esses valores Na frente acima de Deus. do que é necessário, porque tudo tem um valor. Então, quando você bota um valor, né, em cima de situações que não são a mais importante, você dá para ela valores que não é o melhor. Então, a gente não pode demonizar o dinheiro, a riqueza, né? Porque muitas das vezes a gente tem essa conotação, né? O mamon é o demônio, é a coisa ruim que a gente não deve cultuar. O dinheiro, ele está para a gente, como está lá no Evangelho, que Jesus traz, inclusive, a necessidade de pagamento dos tributos a César, pagamento de tributo ao templo, Uhum. né? Então, assim, a gente vê da necessidade da gente usar esse recurso. Agora, como usá-lo, que é a diferença que a gente precisa fazer. Então, como agora a gente já tem um pouco mais de condições de avaliar o que é bom, o que é ruim, né? Até porque a gente, falo por nós agora, nesse momento, porque a gente está estudando, está debruçado numa religião que tira esses véus, né, da ignorância. Então, a gente tem que dar atenção ao que a gente vai levar dessa vida. Agora, a gente precisa de coisas para que a gente se mantenha também na parte material.
E quando você leu lá o primeiro parágrafo, né, do Emmanuel, quando ele fala, né, que lá nos tempos dos cristãos, realmente tinha todo um trabalho espiritual da necessidade do Cristo, né? Ali as pessoas, inclusive, davam a sua vida pelo Cristo, por Jesus. Agora a gente vê que muitos que hoje se dizem cristãos, né? Que botam um rótulo, né? De que está servindo ao Cristo, tem uma diferença, porque já entra essa parte dos interesses pessoais. E é isso aí que vai complicando a nossa existência. E muitos que não entendem ainda essa diferença. Uhum. Tá certo. Muito bom, Júlia. É muito comum, né? Eu acho que esse parágrafo ele é atualíssimo, né? Porque o que a gente mais vê exatamente é a fé cristã sendo assim espalhada, diferente do que muitos pensam. Na verdade, a crença em algo no mundo, ela aumenta, né? Às vezes a gente acha que a gente está vivendo num mundo materialista e realmente estamos, mas é um mundo materialista exatamente pelo que esse parágrafo está falando, porque estão divulgando falsos sentimentos. Porque a crença em algo maior, a crença em Deus, ela aumenta no mundo, ela não está diminuindo. Agora, que crença é essa, né? Que tipo de Deus que está sendo divulgado? Que tipo de promessas as pessoas estão realmente estudando, né? Deturpando a promessa do Cristo através, como a Júlia falou, de Mamon, botando Jesus, botando Deus como sendo aquele que vai te dar bens materiais, que vai te dar recompensas, que você vai prosperar financeiramente. Então, né? Que promessas são essas que estão sendo divulgadas? Porque sim, estamos tendo um aumento da crença na vida após a morte, mas a que preço, né? A que custo que isso está acontecendo através exatamente dessa divulgação equivocada por parte dos próprios cristãos, que estão cada vez mais emaranhados nessa teia de promessas materiais, né? Então, realmente, a gente precisa entender porque não faz sentido, né? Não dá nem para entender por que as pessoas acreditam nisso, porque quando a gente olha a vida do Cristo, que seria o representante maior, e que para muitos deles, inclusive, é o próprio Deus encarnado, né? Pela interpretação de algumas linhas cristãs, as principais, né? Evangélicos e católicos. Então, se você acredita que Jesus é o próprio Deus encarnado, e ele teve a vida dura que teve, passou pelo que passou, pelas provas e pelas penitências que ele teve que passar, e aí você acha que você vai viver uma vida maravilhosa, uma vida cheia de bens, de regalias e de riquezas, seguindo o caminho do Cristo, alguma coisa está errada nessa interpretação, né? Então, realmente, mas como o ser humano ainda realmente está muito ligado à matéria, muito materialista, é essa interpretação que salta os olhos, né? Que nos atrai como o canto da sereia. Então, realmente, infelizmente, é algo que ainda teremos que tropeçar, sofrer para, quem sabe assim, começar a abrir os olhos. Verdade. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou ler o 2 e o 3, tá? O segundo e o terceiro parágrafo. Tá, ok. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Que dizer de um homem que pretende dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Sabemos que ainda somos imperfeitos e que devemos lutar muito para nos livrar dos vícios do mundo. Mas nós podemos prosperar. Não há nada de errado nisso. Até porque o dinheiro é a mola mestra da sociedade. E com o ganho podemos ajudar mais, auxiliar a quem precisa
participar de trabalhos sociais. O que não podemos é, para ter essa prosperidade, entre aspas, né, agir de forma errada, pisando nos outros, sendo levianos, porque aí estaremos indo contra os princípios de Deus, na contramão da nossa evolução espiritual. E não tem como nós agirmos, né, no mesmo tempo, no mesmo tempo tentando servir a duas, como eles falam, né, a Deus e a Mamon. Nós devemos botar todo o nosso esforço, né, aos princípios de Deus, porque nós sabemos que que realmente que é importante para a nossa vida, né, é a vida espiritual, que nossa vida mesmo é a vida espiritual, que nós estamos aqui de passagem e aprendizado. Então, se a gente agir dessa forma, a gente vai estar indo em contramão, né? Toda a nossa evolução, toda a nossa procura, todo o nosso esforço para a gente poder encontrar um dia, né, um mundo melhor. Mais alguém? Imagina, né, João? Como é que alguém pode ser técnico do Botafogo e do Flamengo ao mesmo tempo, né? Como é que alguém pode querer dirigir uma boca de fumo e ser o delegado de polícia ao mesmo tempo, né? Então, não tem como. Você não pode ter duas tarefas, né? Você não tem como você dar conta. Uma das duas você vai ter que beneficiar para que a coisa aconteça, né? E é o que geralmente acontece na nossa vida. A gente acaba pendendo para o lado material, por ainda estarmos muito apegados à matéria. É isso aí. Então, você tem que escolher um dos lados, né? Igual tem uma lei, se eu não me engano, tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço-tempo. Quer dizer, ou é um ou é o outro. Os dois não podem ficar no mesmo lugar, assim como você também não pode ficar, que nem você deu exemplo, vou treinar o Botafogo e o Flamengo ao mesmo tempo. Não pode, tem que escolher um ou outro. Vai, Júlia. Então, é por isso que lá no Livro dos Espíritos, na questão 815, o Kardec fez uma pergunta: qual das duas provas é a mais terrível para o homem, o da desgraça ou o da fortuna? Uhum. Porque a gente está nessa situação. Então, quer dizer, qual é a da pobreza? Ele bota desgraça aqui, porque de acordo com a tradução. Aí os espíritos respondem para Kardec: tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca a queixa. Como a providência, a riqueza incita a todos os excessos. Então, está em nós, né, com essas conquistas morais, essas conquistas espirituais, a gente saber dar o verdadeiro valor às coisas. As coisas que são de Deus e os valores das coisas que são da terra. Mas isso é com a nossa compreensão, já com o processo de evolução, para que a gente consiga entender esse processo. Porque senão a gente vai dar aos bens materiais preço. Não dá valor, dá preço. Por isso que, infelizmente, nós estamos aqui na carne, nesse emaranhado de muita dificuldade, porque a gente não dá valor. Porque é importante a gente ter coisas materiais, pode ter uma televisão, uma geladeira, um carro, uma casa, são valores devidos que nós temos que dar para essas coisas para que a gente possa usufruir enquanto estamos aqui. O conforto não é proibido, né, Júlia? Não, Oi? nunca. O conforto não é proibido. Não é proibido. Então, esses são os valores que você vai dar a isso. Agora, quando você coloca preço, ele vira um mamon. Porque você passa a dar mais valores àquilo que você tem material em detrimento das coisas que são espirituais, ou seja, o que você de fato vai levar.
O que a gente leva para outra vida? É as riquezas que a gente pode levar como espírito imortal. Agora, eu sempre faço um estudo, quando há possibilidade do capítulo, né, do versículo estar nesse livro do seu Honório Abreu, e ele tem aqui, ele fala sobre posses transitórias. Eu sempre falo desse livro porque eu acho ele muito importante, é a Luz Imperecível. Então, ele fala aqui para a gente a respeito desse capítulo de Mateus, não ajunteis tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Aí ele fala aqui para a gente uma coisa bem interessante. Quando falamos em tesouros, não podemos pensar só em bens materiais e de grande valor. O tesouro pode ser coisa insignificante, já que o valor somos nós que lhe atribuímos. Quem dá a condição de tesouro ou não às coisas é o seu próprio possuidor, independente do valor real que elas efetivamente possuam. Questão de fórum íntimo. Então, é isso que eu falei agora. Quer dizer, se você der um valor a mais do que você tem, aquilo é muito mais importante, você tem um foco somente nas coisas que estão aqui. Então, o valor que vai dar é você, com o teu olhar e com os bens que você já amealhou, como espírito. O que é mais importante para mim? Então, a gente pode dar valor, mas não preço. Porque aí é onde está a diferença. Mais alguém? Dorô, tá quietinha. Vamos em frente. Vamos. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Eu botei. Devemos ter uma conexão com Deus, procurando refletir sobre as nossas ações, nos conectamos com prece, procurando respeitar todos em humanidade. Servir a Deus é colocar em nossas ações o amor do Cristo. E isso. Mais algum? Ele coloca ali realmente, né, que Jesus é o nosso único guia, né? Não teve nenhum espírito puro igual a Jesus na Terra, nunca existiu. Ele é o único espírito puro. Já tivemos muitos missionários, muitos espíritos bem evoluídos, mas puro somente o Cristo, né? Então, ele é o único exemplo perfeito a ser seguido. E ele deu exatamente esse exemplo de sacrifício pelo amor e não de ganhos materiais, né? Porque senão, com toda a sabedoria, com todo o poder que o Cristo tinha, se o objetivo era ser o maior da Terra, ele teria sido. Ele teria sido o rei da Terra, ele teria sido o imperador da Terra. E não, pelo contrário, ele mostrou que mesmo você tendo todo o poder, todo o conhecimento, você deve abrir mão de tudo isso em sacrifício daqueles que você ama, né? Em prol da dor do próximo, que foi o que ele fez. Quem de nós, né? Quem de nós, se tivéssemos o poder e a sabedoria do Cristo, entregaríamos a nossa vida aos 33 anos de idade por amor à humanidade, né? Quem de nós teria realmente essa capacidade? A gente, por muito menos, como a Júlia falou, o dinheiro, né? Às vezes, só porque temos um pouquinho mais de dinheiro do que o outro, a gente já abusa desse poder, a gente já não dá a correta destinação desse dinheiro para o nosso usufruto e para
saciar a dor do próximo, né? Então, se só com esse pouquinho de nada de poder que o dinheiro já é capaz de nos dar, a gente já comete atos tão terríveis, né? Imagina se tivéssemos todo o poder e sabedoria que o Cristo tinha e tem, né? Então, realmente é esse sacrifício de amor, mesmo tendo toda a capacidade para ser o imperador do mundo, é que Jesus veio nos dar o exemplo. Então, tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário do que muitas religiões aí têm pregado, que essa busca, né? Essa busca pelo melhor, pelo dinheiro, pela riqueza, por tudo que é de conforto, de luxo, tudo ao contrário. Foi o que o Cristo mostrou, exatamente o contrário do que está sendo pregado por muitos cristãos, infelizmente. Você colocou uma coisa certa, foi tudo ao contrário. Nós é que devíamos ficar humildes e depressivos diante da beleza do Cristo, e ele é que ficou. Foi realmente tudo ao contrário. A nossa prepotência é muito grande ainda, muito, muito grande. E o sacrifício dele também, no meu entender, foi conviver com a gente. Com aquela grandeza que ele tem, imagina conviver com a gente aqui. Não é brincadeira, não. E a gente não enxergou. Hoje a gente começa a desconfiar disso, né? Mas imagina, não é? Verdade. Ele lá na casa da sogra de Pedro, ele participando das coisas realmente nhanhanhã, nossas, né? Imagina o sacrifício que foi também, né? A grandeza dele era tão, né? Grandeza grande, né? Que ele só conseguiu ficar 33 anos, porque não dava mais, não tinha condição mais dele ficar aqui. E na verdade, quem perdeu com a saída dele somos nós, né? Às vezes Somos a nós, gente claro. acha assim, mas o Cristo, coitado, morreu cedo. Não, Ele se libertou cedo, né? ele Porque se libertou cedo das... quem perdeu fomos nós. A gente estava Claro. tendo essa discussão na palestra do último sábado que o Wilson fez. Exatamente, ele estava falando essa questão de que ele estava falando de entidades malignas e que, na verdade, elas acabam sendo traídas por elas mesmas, né? Porque um querendo tomar o lugar do outro. E aí a gente falou os bons espíritos, né? Já os bons espíritos não precisam se preocupar em ser traídos, em até mesmo em serem mortos, né? Porque na verdade, quando um bom espírito é assassinado, quando um bom espírito encarnado é assassinado, quem perde não é ele, quem perde somos nós. Quem perde é a Claro. humanidade encarnada. Então, um bom espírito ele não precisa ter medo de ser traído, ter medo de ser assassinado, porque quem perde somos nós. Ele ganha a liberdade dele de volta e ainda tem Ganha. a missão cumprida, né? Ainda tem. Ganha. E quantos morreram, né? Quantos deles morreram? Na fogueira, na forca, quantos morreram, né? Porque eles não têm essa gana de querer impor a vontade de Deus, né? Eles vêm para trazer o exemplo, mas aquele exemplo que é para ser seguido de bom grado, né? Pelo nosso desejo e não por imposição. Então, se é assim que a gente quer, é assim que vai continuar sendo, né? Eles simplesmente aceitam, né? E respeitam que a gente tenha o nosso tempo, que a gente sofra o que tiver que sofrer para começar a compreender a mensagem que eles vieram deixando. Eu me lembrei de um personagem, quer dizer, ele não é o Cristo, claro que não, um personagem brasileiro, né, que foi Tiradentes, né? Na última hora, todo mundo arrepiou a carreira, ele foi enforcado, né? E todos eram cúmplices dele, na última hora, o pessoal se mandou e ele foi morto, né? E a história reconhece isso, né? E não é um Jesus, claro que não, mas mesmo assim, imagina o próprio Jesus, imagina o próprio Cristo. Né?
É porque serve para qualquer grau, né? Tipo assim, na Tá? verdade, lógico que Jesus é o exemplo máximo, mas em É, qualquer grau, tipo, se você mesmo dentro de uma empresa, né? Se uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, um trabalho e sem esse objetivo de ficar rico, simplesmente porque quer cumprir sua tarefa da melhor maneira possível e quer fazer ali bem para a empresa como um todo, porque vai ser bom para ele também. Mas se você tem ali pessoas que ficam com inveja e te derrubam, me derrubam quem mesmo. perde não é você, quem perde é a empresa, quem perde são os próprios ali que derrubaram que vão deixar de ter Exato. aquela pessoa que de repente Isso, apoiava e fazia a empresa dar certo, isso né? mesmo. Isso Então, na mesmo. verdade, isso serve para todos os graus. Lógico que Jesus é o grau máximo que deu ali realmente seria o bem para a humanidade, né? Toda, e quanto mais tempo ele ficasse, melhor para a gente e não para É, ele. claro, claro. Então, É, todos nós também podemos ser esse pontinho de luz é. dentro das nossas capacidades, e isso serve para que a gente não fique tão preocupado em ser traído, tão preocupado em ser apunhalado pelas costas, porque a gente tem que ter essa noção, se você está fazendo o melhor pelo bem de todos, e alguém te apunhalar, e alguém te... Não é você que está perdendo, é aquela pessoa, é aquele grupo que não soube compreender o bem que você está tentando implantar, né? E aí, tudo a seu tempo, né? No tempo de Deus e no tempo de cada um, para Isso. realmente conseguir começar a compreender. Mas exatamente porque ele foi o mais perfeito, né? Ninguém consegue esquecê-lo, né? A gente Ah, não sim. esquece. Ele é cada vez mais lembrado pelas pessoas que estão um pouco melhores, um pouco, né? Né? Julinha, Inclusive, vamos. até ao longo da vida do ser humano, muitas vezes, na juventude, a pessoa abandona, né, a religião e tudo, e depois, com as pancadas da vida, com a maturidade, ela retorna, né? Então, isso é muito, muito evidente na humanidade, né? Muito comum, né? Verdade. Mais alguém? Então, vamos em frente. Somos servos dele. Precisamos atender-lhes aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em células de trabalho do Cristo. Aí eu coloquei aqui, Jesus sabe das nossas fraquezas, mas leva em consideração todas as tentativas de melhora. Tentamos com resignação, resiliência e perseverança. Ele, em sua grande sabedoria e paciência, nos ajuda a enfrentar as dificuldades do caminho e nos aguarda com seu infinito amor. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Espírito da Verdade nos diz: reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral. E quando ele fala aqui também que nós não devemos, né, fugir, né, do mundo e das responsabilidades que nos cercam e se transformar em serviço do bem, né, em serviço do Cristo, é que nós não devemos nunca deixar de agir da forma correta, seguir seus exemplos, Não, né, assim, o exemplo que nós tivemos. E com ele nos mostrou todo o seu amor, toda a sua sabedoria, toda a sua resignação, e mostrou que nós podemos, sim, nos tornarmos melhores, né, com humildade, com olhar no próximo, com olhar no sempre com esse olhar no bem, né?
fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E aí sim nós estaremos seguindo ele, né? Trabalhando para a caminho desse amor que Cristo nos deu. É isso. Mais alguém? Então, Ana, quando a gente lê aqui, né, que somos servos dele, né, essa frase ela é bem forte e precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Aí a gente vê, né, a gente quer ser certo, mas a gente quer mandar e a gente não consegue ainda ter essa caridade em ação, que é o que vai nos tornar ali, ó, humildes. A gente saber olhar o outro, saber da dificuldade do outro e a gente se colocar como instrumento útil na mão da espiritualidade. Mas a gente quer fazer do nosso jeito. Então a gente não quer ser certo, a gente quer ser patrão, a gente quer ser maior do que Jesus. Se ele é nosso modelo e nosso guia, ele nos mostrou a humildade em vários momentos da trajetória dele aqui na Terra, né? E a gente não tem só o exemplo de Jesus, a gente tem de vários espíritos de escola que vieram reencarnando, nos mostrando tudo isso, sendo servo realmente do Cristo, trabalhou em benefício do próximo, amando a Deus, amando ao próximo, amando a ele, e às vezes até abdicando de certas regalias que até podiam para dar ao outro. Então, é aquela empatia que muitas vezes nós não temos, é o altruísmo que também nós não temos, né? Mas a gente gosta muito de apontar o outro, que o outro não faz. Então, ser certo é ainda difícil para nós. A gente ainda não consegue, com essa grandeza que o Cristo fez, ou espera que a gente venha a fazer. Tudo bem, a gente sabe também, Deus também sabe, porque ele não agride consciências, ele sabe da dificuldade de cada um de nós. Mas muitas das vezes nós nos colocamos nas tarefas, se dizendo enviado do Cristo, como foi o início do texto, querendo ser melhor do que ele, ou ditando para o outro o que a gente ainda não consegue fazer. Então, é essa dificuldade que se apresenta ainda muito em nós. Então, assim, e é isso que a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai fazendo essas perguntas que muitas das vezes nós gostaríamos de ter feito, mas já está pronta, a gente tem aqui, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Aí, essa é uma questão 785. Uma que eu gosto muito, que eu gosto sempre de ler, é a 895, quando Kardec pergunta: postos de lado defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos dizem, é o interesse pessoal, porque ainda estamos com essas mazelas. Então, para ser servo, a gente tem que ser humilde, tem que querer realmente trabalhar na seara do médico, senão a gente vai fazer como aqueles que estavam naquele momento, e somos nós também que estávamos lá na época da crucificação. Tem um estudo com Haroldo Dutra que ele diz que a crucificação era uma probabilidade. Ele não veio para que ele fosse crucificado, era probabilidade. Mas ele foi para a cruz por quê? Por isso é que interesse pessoal, egoísmo. Então, quer dizer, aquelas mesmas pessoas que ouviam ele fazer a própria. Vou falar. Que ficavam ali ouvindo Cristo falar, foram as mesmas pessoas que colocaram ele na cruz.
entenderam nada. Né? Então, assim, a gente vai vendo que isso vai de geração em geração, e quantos anos já aconteceu, vai se passando, a gente ainda consegue estar numa dificuldade grande para ser esse servo, para trabalhar ali, ó, esse trabalhar ali os ensinamentos. Então, é isso que a gente ainda está engatinhando. Verdade. Muito difícil, né? Realmente, a gente às vezes tem vontade de fugir, né? Porque o mundo está do jeito que está e a gente fica às vezes com essa sensação de que nada presta e aí a gente quer fugir. Só que não adianta, porque se a gente fugir do mundo, como ele bota ali, como é que as coisas vão melhorar? Para que o mundo melhore, é preciso que nós, que já estamos dispostos a tentar melhorar, a tentar seguir os passos do Cristo, que a gente participe do mundo. É preciso que nós estejamos ali nas posições de controle, de destaque, também fazendo a nossa parte, porque senão a gente nunca vai melhorar o mundo. Se a gente sempre estiver terceirizando tudo para os outros e depois ficar reclamando, não vai resolver nada. Então não adianta você ser o empregado que reclama do patrão, sendo que se você fosse patrão, você ia ser pior do que o seu patrão, e vice-versa. Não adianta ser o patrão que fica reclamando dos empregados, mas que também não tem a capacidade de chegar lá, meter a mão e fazer melhor, né? Então, e por aí vai. E vamos reclamar dos políticos, mas talvez se tivéssemos lá, íamos fazer igual ou pior. Então, a gente precisa realmente querer fazer e fazer melhor, né? Fazer bem, fazer da forma que o Cristo faria para tudo na vida, né? Para cada passo que a gente dá no nosso dia, a gente pensar como que o Cristo faria essa mesma tarefa que eu estou fazendo, desde a mais simples à mais complexa. E aí sim nós teremos um mundo melhor. Mas não adianta fugir, porque muitas vezes a gente começa a melhorar, começa a ter essa percepção do bem, e aí começa a não suportar o mal. Mas aí não adianta, porque Jesus nos amou. Jesus ele se sacrificou por nós. Então nós também temos que praticar o nosso amor por aqueles que ainda persistem no mal, por aqueles que ainda cometem as maldades. Nós não podemos não tolerá-los, porque também um dia nós fomos tão maus ou piores do que eles e também Deus nos amou do mesmo jeito, nos aceitou e nos deu a chance de hoje estarmos aqui. Então, é isso, é um ciclo, né? É um ciclo onde nós, agora que talvez estamos um pouquinho melhores, temos que ter também todo o amor e a paciência com aqueles que não estão e nos colocarmos à disposição do trabalho no bem. Né? Sei que é difícil, mas temos que tentar. Como você falou, nós ainda não aprendemos a escutar, né? Porque a gente estava lá e gritou Barrabás, botou Cristo na cruz. E hoje em dia ainda tem gente que bota o Cristo na cruz e não consegue ouvir, escutar. Uma coisa tão simples, parar, respirar, escutar e pensar. As pessoas não conseguem raciocinar. Elas ainda estão lá 2023 anos atrás. Por incrível que pareça, parece que não aprenderam nada. Vê as coisas erradas e você vê a inversão de valores que acontece hoje em dia. Que tem gente dando entrevista na televisão que roubar é normal, o cara que assalta é normal, não pode ser punido. Gente, não estou levando nada para a política, não, tá? Estou só comentando um caso assim que a pessoa não pensa nem no que fala. E assim era o povo antigamente, também não tinha certo esclarecimento.
não deram tempo para o Cristo esclarecer, porque pegaram e botaram logo ele na cruz. Porque a tendência seria ele ficar mais tempo e a população ali ouvindo e crescendo com os ensinamentos dele. Mas não deu tempo. Quiseram colar para passar na prova rápido e colaram errado, né? O pior de tudo é isso. A inversão de valores está muito grande, né, João? Então, a gente vê muitas coisas erradas, né? E está tudo normal, né? Está tudo certo, está tudo bem. Então, assim, nós que estamos, né, a caminho, né, tentando, né, nos esforçando para nos tornarmos um pouquinho melhor e tal, nós é que temos que ver e não deixar, assim, no nosso meio, né, fazer aquela, né, a gente não vai jogar no chão, não pode jogar, então você vai ensinar os seus filhos a não jogar, não pode, entendeu? Você que vai dar essa moral, essa noção, né, de moralidade para os seus amigos próximos, né? Porque hoje realmente está tudo muito invertido, mas é realmente a transformação do mundo, né? E a gente tem que o que a gente pode estar fazendo é que entre os nossos e entre as pessoas que a gente convive é tentando mostrar para elas a melhor forma, né, de se agir. Não que a gente saiba, né? Não que a gente não sabe nada, nós somos simples estudantes, né? Caminhando Nós não ainda. somos perfeitos, né? Mas a gente tem que ensinar o que é certo. Exatamente. Eu A pessoa- concordo plenamente. Nossas palavras de forma diferente, a gente já, né, já modifica alguma coisa. Vamos agir num ambiente mais restrito, mas vamos agir, né? Com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas que frequentam a casa espírita, que muitas pessoas frequentam a casa espírita e não se envolvem muito, ficam lá, tomam passe, mas aprofundar, muita gente não aprofunda. Então, a gente pode fazer isso também. Aqui eu converso muito com os meus porteiros, que estão aqui há muitos anos, sabe? Então, troco ideias com eles, eles gostam quando a gente conversa. É uma forma de ajudar também, já abrir um pouco a mente das pessoas. Tem um, inclusive, que é evangélico, mas e daí? Eu converso com ele conversa sobre Deus comigo. Gente, nada a ver, né? E há muito respeito, há muito carinho. A religião E é por aí, né? como escudo, né? Somos todos iguais, né, perante a Deus, né? Então, nós não temos que ter essa diferença. Famoso caminho do meio, né? Que é sempre o mais difícil, porque a gente sempre tende para os extremos, né? Seja para um lado ou para o outro, né? A gente acaba tendendo para o extremo de um lado ou de outro. Então, realmente, a gente tem que tentar buscar esse caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio, o caminho daquele que quer fazer o certo, mas também não a qualquer custo, né? Porque se você começa a querer impor o certo, mas através de imposição, aí você se torna o errado, né? Tipo assim, talvez você até esteja com ideias certas, mas agindo da maneira errada, né? O Cristo veio trazer o exemplo certo de moral, mas em nenhum momento ele tentou impor, né? Através da força. Então, realmente é difícil, para todos nós, como humanidade, é muito difícil chegar nesse ponto de equilíbrio, de realmente enxergar esse caminho, esse norte mais equilibrado, né? De não pender nem para um lado nem para o outro. Mas estamos aprendendo, a gente vai um pouquinho mais para um lado, aí se machuca, volta para o meio, aí quando vê está indo para o outro, se machuca, volta para o meio, e né, nessas idas e vindas a gente vai cada vez menos, zigue-zagueando menos e começando a ter uma linha um pouco mais reta. Vamos lá para o parágrafo, né, que já... Oi, Júlia, pode falar. Ainda estamos construindo o homem de bem. Oi? Ainda estamos
definindo esse homem de bem, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Essa construção que a gente tem muitos séculos de sombra. Então, a gente está nessa construção. Então, assim, a gente sabe que vamos chegar, né, como a Ana falou, mas já estamos pelo menos no escuro. Agora, a gente sabe que o caminho ainda é longo, porque a gente sabe que a gente ele nos arrasta para esse ponto, onde a gente realmente, depois que a gente, às vezes, nem quer acreditar que é uma coisa que nós começamos aqui, o bem, ele então o mal, ele aparece mais, né, porque é muito propagado. Muitas vezes o bem, ele é tão tímido e a gente, às vezes, não fala nem das coisas boas que acontecem. E elas acontecem. A gente sabe disso. Mas hoje a gente também tem um recurso que é da internet, que vai trazendo para a gente instantaneamente todos esses escândalos, que antigamente a gente não tinha esse acesso também. Então, a gente tem que se preocupar realmente, a gente fazer essa construção do bem, porque realmente a gente vai conseguir ser esse servo ali do Cristo, né, fazendo esse trabalho de formiga, mas que a gente está aqui para isso, né? Vamos lá, então, Ana Carla. Eu tive que tirar o seu áudio porque estava dando algum mau contato, mas aí você pode ativar de novo para continuar lendo, por favor. Vamos lá, então. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Aí, coloquei aqui, trabalhemos em nós mesmos a mudança que queremos ver no mundo. O primeiro passo é o autoconhecimento, trabalhando na nossa reforma íntima e moral. E aí eu vou ler aqui um pedacinho de um texto que eu li, do livro Alma e Luz, de Emmanuel também, né, psicografado por Chico Xavier, que diz assim: amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra, e quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo seu próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Esse texto é do Alma e Luz de Emmanuel. Eu achei esse texto lindo, assim, ele é um pouquinho, ele é maior, aí eu só peguei só um pedacinho. E realmente, né, o nosso trabalho tem que ser sempre voltado ao bem, né, e procuramos sempre servir, né? Servir e não ser servido, né? E é isso, gente. Algo mais? Bem, já estamos no nosso horário, né? Está fazendo agora 1 hora de estudo. Quero... se alguém quiser fazer ainda um comentáriozinho final, pode fazer, por favor. É só um comentário, né? Porque essa reunião mexe, né, com a gente continua depois, né, pensando, porque mexe sim, a gente vive ainda uma vida muito para a gente, né, nossa família, o mundo em volta dos amigos, e realmente a gente precisa aumentar isso, eu pelo menos sinto essa necessidade, entendeu? A gente também fica muito envolvido com as atividades do dia a dia, né? As obrigações. Isso toma tempo, também cansa, né? Tem tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa... Eu sinto necessidade de fazer um esforço maior para
aumentar, né, essa propagação das ideias do Cristo, da moral do Cristo, que está muito esquecida ainda, bastante esquecida. A coisa de eu primeiro, eu segundo, eu em terceiro ainda prevalece muito, né? Pelo menos nas grandes cidades, né? No interior há mais solidariedade, eu acho, mas na cidade grande é uma coisa bastante Muita gritante, né? O frieza, né? egoísmo coletivo, né? O egoísmo coletivo. Né? Paradoxo do egoísmo coletivo. É, coletivo. É. Bem, então, quero agradecer a Ana Cláudia por nos guiar no estudo da Sim, noite de então, hoje, por nos levar para essas reflexões tão boas, né, que nos ajudam a evoluir, a refletir, para que, como sociedade, todos juntos consigamos achar esse tão difícil ponto de equilíbrio, né, mas que só depende de nós, que a gente continue seguindo em frente. Bem, semana que vem é a Selma, João. E como a Selma não pôde estar presente, porque está se recuperando, então convido você a fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou chamar ela para fazer a prece. então tá bom. Ela vem? Ela... Não precisa, você está perto dela, então a sua prece vai vir com as vibrações dela. Né? Não, vamos fazer a prece. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso irmão e mestre Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou e que são passados também pelos nossos amigos espirituais. Que nós possamos sempre procurar o caminho do bem para ajudar e não ensinar, mas esclarecer a quem precisa. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Uma excelente semana para todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amores essa mensagem do Cristo, para que a gente junto consiga construir esse mundo melhor. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijinho para a Glaucia. Quinta-feira que vem. Um beijinho para a Glaucia, para os meninos, né? Glaucia aí tão quietinha. Para os meninos.